Atenção à informação que chega de Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, ele foi sorteado para ser o relator do recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o tornou inelegível por 8 anos. Na decisão, o TSE entendeu que Bolsonaro havia praticado abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por ataques às urnas eletrônicas e também ao sistema eleitoral brasileiro. Em agosto, a defesa do ex-presidente questionou a decisão junto ao TSE. O pedido serviu como contestação prévia, necessário para viabilizar um recurso no STF sobre o mesmo tema. Vamos começar o nosso giro de análises? Vamos a Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Feliz ano novo, meu amigo. Vários assuntos para a gente tratar neste dia 1º de janeiro. Que avaliação faz desse sorteio? Algum embaraço na figura de Cristiano Zanin ser o relator dessa matéria? É preciso lembrar que ele foi advogado do presidente Lula e, ao que tudo indica, tentará a reeleição em 26, né? Embaraço se fosse um caso do Lula. Olha, feliz ano novo, Daniel, muito boa noite a toda a nossa audiência, também um excelente 2024 a todos, Beraldo que já nos acompanha também. Este caso, nós vimos aí, acompanhamos julgamento no TSE, um julgamento que teve algumas questões ali bastante polêmicas, né? Não só a forma como se deu, os votos ali unânimes seguindo a relatoria e também o adicionamento, né? Melhor dizendo, de contextos e de o que seriam provas que não faziam parte vamos dizer assim, do processo original. Nesse caso, por exemplo, foi incluída a minuta do golpe. A chamada minuta do golpe é aquele documento, aquele rascunho apócrifo que foi encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres, que tratava aí da possível decretação de um estado de defesa, no caso aí das eleições, justamente no TSE. Qual foi o problema? Essa prova, ela foi acrescentada, foi adicionada, foi reunida aos autos de forma posterior. E é justamente essa prova que está sendo questionada pela defesa de Jair Bolsonaro. Seria uma ilegalidade, o que prejudicaria a própria decisão do TSE. Então, eles estão se concentrando nesse elemento para questionar a decisão e revisar a decisão que tornou Bolsonaro inelegível. Então, vamos ver qual é a postura do Zanin. O ministro Cristiano Zanin, ele tem tido aí um posicionamento bastante autônomo, viu, Daniel? Bastante independente, inclusive contrariando muitas vezes pautas aí da esquerda, pautas que se esperava que ele fosse, vamos dizer assim, figurar aderir, né, como alguém da esquerda e alguém indicado por um presidente que se coloca como defensor da esquerda, e na verdade não, ele tem mostrado aí bastante autonomia, o que se espera que ele faça, que ele mantenha essa postura na análise desse caso. É um caso sensível e, claro, ele tem repercussão, ainda que o Bolsonaro tenha diversos outros processos que também poderão gerar inelegibilidades. Este é aquele processo, é o primeiro, né, aquele primeiro caso. E se essa decisão, de alguma maneira, ela for revista pelo ministro, aí pode enfraquecer as teses que estão figurando nos demais processos. Então, vamos acompanhar com bastante curiosidade e atenção qual vai ser a postura e o voto do ministro Zanin nesse caso. As análises dos nossos comentaristas e também a projeção para essa relatoria de Cristiano Zanin, que foi sorteado justamente para ser o relator desse recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra aquela decisão que o tornou inelegível no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Você, Cristiano Beraldo, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Feliz ano novo, Beraldo. Que seja um 2024 repleto de coisas boas para a gente e para toda a sua família também. Conta para nossa audiência que avaliação fez desse sorteio, que podemos esperar da relatoria de Cristiano Zanin. Bom, minha avaliação não é tão benevolente como a do Dantas. Boa noite, Caniato, um feliz ano novo para você, feliz ano novo para o Dantas e feliz ano novo para a nossa querida e estimada audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, inclusive no dia 1º de janeiro de 2024, um ano
extremamente importante para o Brasil, ano eleitoral, muitas coisas precisam ser definidas, eleição nos Estados Unidos, então a nossa pauta será sempre quente aqui nos Pingos nos Is. Esse caso específico, por que eu digo que eu não sou tão benevolente como o Dantas? Eu me refiro a essa questão do impedimento. Tudo bem que o que está sendo julgado é uma causa de Jair Bolsonaro, mas o grande beneficiado de se tirar Jair Bolsonaro das próximas eleições, até aqui, é o atual presidente, que foi cliente, ou provavelmente o cliente mais importante da carreira de advogado de Cristiano Zanin, e foi quem o indicou para essa cadeira no Supremo Tribunal Federal. Então, na minha escala moral, isso já é motivo suficiente para que ele se declarasse impedido de relatar esta matéria. Agora, olhando o Brasil como ele é, o que a gente está tratando nesse caso é o argumento de que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ficar inelegível em razão daquele evento, daquele encontro no Palácio do Planalto com os embaixadores, quando ele questionou o processo eleitoral e também o uso, né, da estrutura do Estado para benefício próprio no sentido eleitoral e político em relação ao 7 de setembro, as comemorações do 7 de setembro, e aí colocaram ainda a minuta do golpe, enfim, fizeram uma salada para justificar a inelegibilidade do Bolsonaro. Só que elegibilidade no Brasil, Canhoto, virou um conceito relativo. Ao mesmo tempo em que Dilma Rousseff sofreu o processo de impeachment e manteve inacreditavelmente os seus direitos políticos, a gente teve Deltan Dallagnol sendo cassado e sendo tornado inelegível por um fato que não ocorreu, pela simples possibilidade que talvez ele teria um processo que poderia culminar num atestado de culpa, de responsabilidade em relação ao que ele estava sendo acusado, e ele está inelegível. E aí a gente fica assim numa dúvida enorme sobre o peso, né, da justiça. 2 pesos e 2 medidas realmente ficam evidentes para nós. O Dantas está pedindo a palavra porque o Beraldo fez uma provocação, chamou você de benevolente, viu, Dantas? Não, ele fez 2 provocações numa declaração, uma frase só, né? Porque ele colocou ali como a sua visão, né? Dentro da sua perspectiva, sua escala de sua régua moral, etc. E aí, veja só, Beraldo, infelizmente a gente aqui tem que analisar na letra fria, né, da lei, a gente tem que analisar com o pragmatismo da realidade. O dever ser, aquilo que a gente gostaria que fosse, infelizmente, ele não se projeta na realidade estalando os dedos, né? Então, nesse caso, por exemplo, não há impedimento legal para o ministro Zanin julgar um caso do Bolsonaro. Talvez um impedimento seria real ele julgar um caso do Lula, mas no caso do Bolsonaro não há qualquer impedimento. E lembrando que nós tivemos aí uma flexibilização, né, dos impedimentos, né, das suspeições com a decisão do STF de permitir que filhos, parentes, mulheres de ministros possam advogar na própria corte, né? Então, essa é a realidade. Eu gostaria que a realidade fosse diferente, Beraldo, também. Mas era essa régua moral a que eu me referia. A que hoje impera na corte. A minha é bem alta também. Eu sei disso, por isso a minha provocação. Mas a gente vê essa dinâmica acontecer aonde, nesse julgamento específico, a acusação de que o Estado foi usado, os meios de comunicação do Estado foram usados para um benefício eleitoral, enfim. Agora, a gente teve, no ano passado, o presidente da República usando a estrutura do Palácio do Planalto para conceder uma entrevista ao vivo, em que ele disse textualmente que ele ia ferrar, quer dizer, não, foi até uma palavra muito mais chula do que essa, um senador da República, que ele considera um opositor. Então, realmente, eu não estou enxergando a grande diferença entre o que aconteceu lá atrás e, de novo, essa reunião que houve dentro do Palácio do Planalto com os embaixadores, para mim, aquilo foi uma aberração, porque não tinha um propósito. Você vai lá chamar os embaixadores para falar mal do sistema eleitoral, com que propósito? Quer dizer, o que isso vai acarretar de resultado prático? Nenhum. Então, isso para mim é uma bobagem. Agora, dizer que essa bobagem é um argumento suficiente para que você
tire alguém de uma disputa eleitoral realmente é um exagero. Dia Mundial da Paz, hoje é dia 1º de janeiro. Estou vendo que vocês estão bem cuidadosos. Se não fosse esse dia da paz, vocês estariam pegando mais pesado. Agora você, Dantas, ainda nesse debate, os juristas, de maneira geral, veem muita dificuldade de Jair Bolsonaro conseguir reverter essa inelegibilidade no Supremo Tribunal Federal. Para você, faria alguma diferença se esse sorteio tivesse escolhido, digamos, um ministro talvez mais próximo a Jair Bolsonaro, como André Mendonça ou até Nunes Marques? Olha, eu não gosto de fazer esse tipo de análise partindo do princípio que o sujeito que foi indicado, ele vai atuar conforme o interesse de quem o indicou, porque esse não deve ser o dever ser, né? Não deve ser a postura de um ministro. Mas eu nem digo por isso, eu nem digo por isso, eu digo por conta do viés e a maneira como ele costuma encarar e emitir suas opiniões no âmbito dos processos. Talvez um seja mais conservador, o outro mais progressista. Aí eu diria que estariam impedidos, né? Porque eles teriam de julgar aquele que os indicou. Então, assim, é essa delicadeza, né? E a gente tem que respeitar e acreditar no processo de sorteio, né? Dessas ações que chegam, desses recursos que chegam ao Supremo. E esperar que o ministro, seja ele qual for, ele mantenha uma postura ética, que ele siga, né, a lei, que siga a Constituição. Esse caso, e aí a gente pode ampliar esse debate pela própria estruturação, né, do poder eleitoral. Nós temos um Tribunal Superior Eleitoral que ele é composto também por ministros do Supremo. E aí, claro que tem sempre um espírito de corpo, né? Quando você tem os ministros, você teve esses ministros votando de forma unânime, né, na cassação desse direito, né, do Bolsonaro de concorrer nas eleições, dificilmente você vai ter um ministro contrariando essa decisão lá no STF, porque, afinal de contas, foi uma decisão unânime, a menos que seja alguém que realmente se coloque como um voto dissidente, um voto discordante, o voto contra-majoritário, como era o caso do ministro Marco Aurélio Mello, né, que tinha sempre ali, era o voto, sempre que perdia, era o voto de resistência dentro do plenário. Mas isso muda, né? A própria configuração do pleno hoje do Supremo é muito diferente daquela que nós vimos antes. Então, temos que aguardar. É frágil, eu continuo mantendo a minha opinião de que a cassação do direito do Bolsonaro de concorrer às eleições, né, de ter tornado Bolsonaro inelegível em função dessa ação, né, de ele convocar embaixadores para falar mal das urnas, etc. e tal, eu acho isso muito frágil para retirar esses direitos políticos de um presidente, de um ex-presidente. Nós já vimos decisões anteriores muito diferentes do próprio TSE, quando nós tivemos o processo de questionamento e até de possível cassação da chapa Dilma Temer, né, por uma série de problemas na prestação de contas. As provas eram robustas e, mesmo assim, o TSE decidiu não cassar a chapa. Então, a gente sabe que tem sempre uma questão de circunstância, né? E as circunstâncias hoje, elas não são favoráveis ao Bolsonaro. Pois é. Você, Beraldo, para a gente fechar esse giro de análises, o Dantas falou em argumento frágil para ter tornado Jair Bolsonaro inelegível nesse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Só que vários juristas não apostam em uma reversão na Suprema Corte. Inclusive, alguns ministros que fazem parte do TSE estão no STF. Pois é, não, acho que nem a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acredita nessa reversão, estão fazendo o papel que lhes cabe, mas sabendo que a justiça brasileira, ela funciona assim, como escreveu Dantas, é de acordo com o vento do momento, e aí, por alguma circunstância, se chegou nesse acordo né, não escrito, de que toda a artilharia tem que se voltar contra Jair Bolsonaro, seus seguidores, aquelas pessoas todas que de alguma forma tiveram participação ou se beneficiaram do processo de derrocada do PT e dos seus representantes a partir do processo do Petrolão. Há claramente, isso já foi dito de forma muito clara pelo próprio presidente da República,
de que ali há um desejo de vingança. E aí isso tudo vai se refletindo nesse ambiente do judiciário que inacreditavelmente toma decisões que você não consegue compreender como é que uma decisão tomada no passado na direção A acaba sendo revertida para a direção Z sem nenhuma satisfação. E o mais grave disso tudo não é questão política, Canhato, não é você, eu gosto do Bolsonaro e ele está agora inelegível, ou eu gosto do Lula, bem feito o Bolsonaro, não é isso. O grande dano para o Brasil, para o país como um todo, é a perda do senso do equilíbrio da justiça. Você tem a lei, você em tese deveria se sentir seguro por cumprir a lei, ou pelo menos por saber o que é o texto que vai permitir a sua defesa no caso de um questionamento judicial. E hoje em dia, dependendo de quem você é, dependendo do assunto que se trata, de quem você conhece, dos advogados que você contratou, a lei, a interpretação da lei funciona contra ou a seu favor. Não tem nada a ver com o que de fato o legislador queria dizer quando escreveu e aprovou aquela legislação. Então eu acho que é um momento triste para o Brasil. Quando se perde o senso de justiça, se perde uma coluna estrutural da democracia. Essa é uma pauta que vai render muito nas análises aqui no programa e também, naturalmente, no Supremo Tribunal Federal. Para fechar, Dantas, quer fazer alguma ponderação, por favor? Não, eu acho que, infelizmente, o Beraldo está certo quando faz coloca essa questão em perspectiva, porque é isso, quando você olha para trás, nos momentos históricos, né, nós vemos sempre, vamos dizer assim, a postura de muitos ministros, ela se modificar conforme as circunstâncias. E o que a gente espera de uma Corte Constitucional é uma corte ali rígida, né? Que ela não sofra a pressão, seja das ruas, seja dos lobbies, seja do que for. Ela precisa ser rígida, inclusive, ela precisa estar fechada, estar blindada dessas pressões. Agora, neste processo de blindagem, olha só que interessante, Daniel, é neste processo de blindagem da corte que o Congresso vem trabalhando neste momento. E que boa parte da imprensa, né, e vários ministros também, acham que se trata de um ataque ao Supremo. Né? O próprio ministro Barroso deu uma entrevista dias atrás, dizendo que não se deveria modificar nada ali da corte, a questão das decisões monocráticas, muito menos composição da corte, mandato, etc., são as pautas que estão colocadas. Não se deveria fazer isso neste momento, num ano, né, depois do 8 de janeiro, porque isso seria uma sinalização aos golpistas. Agora, não tem nada a ver com sinalização a golpistas, né? Inclusive, eu discordo aqui respeitosamente do ministro para dizer o seguinte: na verdade, o que o Congresso está fazendo é tentando melhorar o ecossistema para que o ecossistema jurídico, para que a Corte Constitucional ela se limite a debater questões constitucionais. Inclusive, uma outra proposta que precisa avançar é esta limitação, você permitir que a Corte ela se restrinja a decidir, a debater questões constitucionais e não que se transforme numa quarta instância criminal, né? Porque você, naturalmente, cria um problema de conflito de interesse, que você tem políticos normalmente enrolados com a justiça, né? Dependendo de decisões favoráveis desses ministros que são sabatinados por esses senadores enrolados com a justiça. Então, para você romper esse ciclo vicioso, você precisa criar novos estamentos, você precisa redesenhar essa relação de poder, inclusive restringindo a atuação da Corte Constitucional, justamente para que ela se preserve, ela possa preservar o seu poder e possa melhorar até a sua imagem, né? A gente viu aí recentemente a divulgação de pesquisas mostrando que a imagem da Corte está muito ruim e não é que se queira, vamos melhorar porque precisa fazer um marketing melhor. Não. Você precisa proteger a Constituição. Você precisa proteger a Corte que protege a Constituição. Então, naturalmente, é preciso redesenhar essas prerrogativas do próprio Supremo.